Temos aqui a presença do professor Salésio D'Agostinho. Professor, obrigado pela sua presença uma vez mais. Eu é que agradeço. Chegando aí a primavera daqui a pouquinho, né? É setembro, quando setembro vier, lembra aquele filmezinho maravilhoso da década de 70 e tal. Mas, professor, vamos fazer diretamente o seguinte. Essa semana passada eu li no Jornal do Comércio, que para mim é o melhor jornal que tem aqui, diário do Rio Grande do Sul. Eu li nessa edição do dia 8 aqui de agosto, a seguinte manchete: governo estuda tributar estoque de lucros acumulados não distribuídos. Eu, como economista, fico pensando, puxa vida, até isso? Bom, mas o senhor, enquanto conhecedor ainda profundo desses assuntos, o que tem a dizer a respeito disso? É uma pergunta que quem faz é aqui de Porto Alegre mesmo, que é o Cláudio Dias. E aí, professor? Pois então, tu sabes que uma pergunta como essa nos remete, tá, à estrutura do ensino brasileiro, entende? Por que essas perguntas são feitas? Por que essas manchetes aparecem? Pela falta de conhecimento da área contábil, entende? Porque se o ensino brasileiro tivesse uma disciplina de educação contábil, Silvio, tu pode ficar certo, muitas coisas deixariam de acontecer. Tanto em termos tributários, quanto em termos de estrutura operacional, tanto em termos de estrutura econômica e financeira. Ou seja, se o povo brasileiro, se o cidadão brasileiro, se numa escola de ensino médio tivesse a disciplina de educação contábil, certamente que seria mais difícil esses órgãos públicos desviarem recurso, entende? As contas seriam melhores apresentadas, porque a sociedade saberia como é que o patrimônio é formado. A sociedade saberia como é que um resultado, um lucro ou um prejuízo é formado. Saberia como é que se faz uma educação financeira, que não se pode gastar mais do que se recebe. Existia o quê? O povo começaria a conhecer todas essas variações e essas transformações, porque a pessoa tem que saber que nada é de graça, tudo tem um custo, né? E esse custo e esse gasto, quem paga somos nós. Quem trabalha é que paga. O governo não paga absolutamente nada. O governo simplesmente arrecada e arrecada de quem trabalha. E aí distribui. Então, toda ação social é paga por quem trabalha e aí o governo distribui isso, tá? Mas quando o governo chega a dizer que vai tributar os lucros não distribuídos, é prova da ignorância contábil total. É o fim da picada, como dizia antigamente. O que é lucro? O que é lucro? Onde nós aplicamos os nossos lucros? Olha, você, como está nos assistindo, sabe que tudo que você tem, não é isso? Menos aquilo que você deve, esse resultado o que é? É o teu patrimônio líquido. Se eu tenho um carro de 100 mil e devo 100 mil desse carro, qual é meu patrimônio líquido? Zero, não tenho, porque o que eu tenho eu devo. Tudo bem. Agora, se eu tenho um ativo, um patrimônio bruto, quantidade de ativo, de 1 milhão, e devo 500 mil, qual é a consequência disso? Tenho um patrimônio líquido de 500 mil. Por quê? 1 milhão menos o que eu devo é o que sobra. Ora, e como é que tu conseguiu esse 500 mil de patrimônio líquido? É o resultado da tua atividade, aonde você recebeu mais do que gastou, sobrou aquele recurso você aplicou aonde? Na compra de ativos. Se eu recebi durante o ano 300 mil, gastei 200 mil, quanto é que me sobrou? 100 mil. O que é que você faz com esses 100 mil? Compra um terreno, compra uma máquina, amplia o seu negócio. Reinveste. Agora, tu imagina a incompetência e a ignorância do governo dizer
que esse resultado, esse lucro que não foi distribuído, ele vai tributar. Então ele vai tributar a máquina que o investidor, que o empresário comprou em razão de ter um resultado. Vocês me entendem? Ainda bem que lá no Congresso Nacional existe técnicos competentes que vai barrar isso, que isso é impossível, porque no momento que tributar o estoque de lucros, qual é a consequência disso? Estamos incentivando o sistema econômico a não prosperar. Estamos incentivando o sistema econômico a não criar mecanismo para gerar emprego e renda, porque os mecanismos que se tem para gerar emprego e renda é, por consequência, pagar mais imposto, é reinvestir o resultado na aquisição de outros ativos para se produzir mais. Tu me entende? Então, uma notícia dessa, que o governo vai tributar estoque de lucros não distribuídos, é uma heresia. Isso é um absurdo total, é a ignorância contábil. Quem disse isso, se disse. Não entende nada de patrimônio, não sabe como um patrimônio é constituído, como é que o patrimônio é gerado, como é que o patrimônio se altera, entende? Não sabe nem o que é lucro, porque se soubesse o que é lucro e aonde esse lucro é reinvestido, não daria uma entrevista dessa e não daria uma resposta dessa aí. Tá bem, Silvio? É verdade, e está bem esclarecido, até porque, né, Salles, nós sabemos que no atual governo federal, eu estou falando, nós vimos que os lugares-chave da economia são ocupados, inclusive de ministro da Economia, que diz que ele mesmo disse que não entendia nada de economia, quer dizer, por pessoas completamente desqualificadas para o cargo. Dá nisso, né? Depois a economia, quer dizer, e quando tu fala em gerar empregos e renda, na verdade, tu estás querendo dizer que gerar renda e depois emprego, porque se não nós não temos emprego se não tiver renda. E a empresa faz isso. E quando ela tem lucro e ela não distribui dividendos, ela está reinvestindo para aumentar o seu potencial de geração de riqueza e de criação de novos empregos. E é isso aí mesmo. E é isso aí que ela serve. É para isso que ela serve. O mais exato. Ela precisa o quê? Fomentar a economia. Mas eles não entendem isso. Né? Pois é, mas o governo não pode desestimular esse fomento. Ele tem que, inclusive, incentivar. Ele tem que estimular, ele tem que fazer com que as empresas que não distribuam lucro tenham benefícios e não serem punidas por isso, ok? Mas isso é a prova de que os nossos representantes do Poder Legislativo, vamos incluir na nossa rede de ensino uma disciplina que se chama educação contábil. Se colocar isso no ensino, Silvio, tu pode ficar certo, as coisas seriam modificadas. Na verdade, a educação financeira, englobando, claro, a educação contábil. A contabilidade faz parte disso. É que na educação contábil está contida a educação financeira. Também, claro. Porque contabilidade é patrimônio e o patrimônio ele é constituído pelo sistema econômico e o sistema financeiro. No momento que tu conhece a educação contábil ou a educação patrimonial, você estaria o que também inserindo a educação financeira. Só porque não só a educação financeira, mas também a educação econômica, porque as pessoas precisam saber como é que o resultado ele é gerado. Nada como ter um professor. Obrigado, professor. Um grande abraço e até a próxima semana. Até a próxima e continue mandando as perguntas e, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las.